Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa tarde. Boa tarde. Uma boa tarde toda especial para você que está aqui na casa da mãe, né? Nós o acolhemos com muito amor e com muito carinho. E uma boa tarde toda especial para você que está rezando conosco aí na sua casa, através do Aparecida ao vivo, do portal12.com. Que beleza! Você em casa e nós aqui na casa da mãe, formamos essa grande família de oração e de partilha, que é a nossa Eucaristia. E nós vamos rezar essa Eucaristia nas seguintes intenções, né? Pelo descanso eterno de Cláudio Correia da Silva, 1 ano de falecimento, e também de Ailton Ferreira, da cidade de Campinas. Pedimos então pelo descanso eterno deles. E também ação de graças, né, pela família Correia da Silva. Você está aqui ou você está rezando conosco aí na sua casa? Coloque também todas as suas intenções aqui no altar da Mãe Aparecida. Uma intenção muito particular que nós colocamos pela família dos devotos, nossos companheiros de evangelização. Tudo o que acontece aqui no santuário, né, acontece porque nós temos essa participação ativa e consciente dessa família que nos ajuda a evangelizar, né, que nos ajuda a levar a palavra e também ser testemunha viva, como devotos da Mãe Aparecida. É um momento de Deus, é um momento em que nos leva a realizar esta experiência de amor aqui na casa da Mãe Aparecida. Então vamos ficar todos de pé, com muita alegria, vamos acolher o presidente da nossa Eucaristia, cantando. Número 3. Os ministros da palavra, os ministros da Eucaristia, os cantores aqui do santuário, e preside a nossa Eucaristia o missionário redentorista, o padre José Ulisses da Silva, que trabalha na pastoral deste santuário.
com o coração aberto a Deus e aos nossos irmãos, vamos nos saudar a todos com uma grande salva de palmas. Boa tarde a vocês. Boa tarde. Obrigado, Padre Coutinho, que vai animar a nossa celebração. Coloque nessa celebração o seu agradecimento, a razão pela qual você chegou até aqui à casa da mãe, aquilo também que é a sua necessidade, com muita confiança, na medida que nossos corações se unem em oração e se unem ao coração de Nossa Senhora, nós temos ainda maior certeza de que Deus escutará a nossa prece. Como filhos e filhas de Deus, iniciamos a celebração em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o amor infinito de Deus Pai, por mim e por você, que a graça redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, a paz, a luz, a comunhão, a esperança do Divino Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora Aparecida estejam com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É tão gostoso dizer: Deus nos reuniu no amor de Cristo. E Deus espera também que este amor esteja em nosso coração. Mas como nós sempre falhamos um pouco, ou às vezes muito, nessa capacidade de seguir o mandamento do amor, humildemente nós sempre pedindo a Deus que Ele nos perdoe, nos purifique o nosso amor e nos ajude a ter um amor semelhante ao de Jesus e ao de Maria. Cantemos então o nosso ato penitencial. Número 9. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Piedade, Levantando os braços, pedindo perdão. piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que vieste chamar os pecadores, tende piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós. Com fé. Piedade, piedade, piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. O Deus de infinita misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, purifique os nossos corações, cure as nossas enfermidades e nos conduza à vida eterna. Amém. Amém. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, pela graça da adoção, em nosso santo batismo, nos tornastes filhos da luz. Concedei que não sejamos jamais envolvidos pelas trevas do erro e do pecado, mas que permaneçamos sempre
no esplendor da verdade e da bondade. É o que vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentados. Liturgia da Palavra, Deus falando. Maneira muito especial para você que está aqui no santuário e você que está rezando conosco aí na sua casa. Com alegria, vamos abrir o nosso coração e acolher a Palavra de Deus. Leitura do livro do Gênesis. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu o filho Isaque. Entretanto, o menino cresceu e foi desmamado. E no dia em que foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara, porém, viu o filho que a egípcia Agar dera a Abraão, brincando com Isaque. E disse a Abraão: manda embora essa escrava e seu filho, pois o filho de uma escrava não pode ser herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito desgostoso com isso, por se tratar de um filho seu. Mas Deus lhe disse: não te aflijas por causa do menino e da tua escrava. Atende a tudo o que Sara te pedir, pois é por Isaque que uma descendência levará o teu nome. Mas do filho da escrava farei também um grande povo, por ele ser da tua raça. Abraão levantou-se de manhã, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, colocando-os nos ombros dela. Depois, entregou-lhe o menino e despediu-a. Ela foi-se embora e andou vagueando pelo deserto de Bersabeia. Tendo acabado a água do odre, largou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, à distância de um tiro de arco. Pois dizia consigo: não quero ver o menino morrer. Assim, ficou sentada de frente ao menino e pôs-se a gritar e a chorar. Deus ouviu o grito do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar, dizendo: que tens, Agar? Não tenhas medo, pois Deus ouviu a voz do menino do lugar em que está. Levanta-te, toma o menino e segura-o bem pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço de água. Foi então encher o odre e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu e habitou no deserto, tornando-se um jovem arqueiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Todos. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem, passam fome, mas os que buscam o Senhor, não falta nada. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido.
Meus filhos, vinde agora e escutai-me. Vou ensinar-vos o temor do Senhor Deus. Qual o homem que não ama sua vida, procurando ser feliz todos os dias? Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E agora todos de pé, com muita alegria, vamos aclamar a boa nova, o Santo Evangelho. Acenando, bem bonito, aleluia, toda a igreja. Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: o que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo? Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos. Jesus disse: ide. Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando ouviram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a palavra da salvação com uma grande salva de palmas. Palavra que liberta, que traz vida nova para nós. Sentados. No coração da mãe é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. No coração da mãe, no coração da mãe, é onde eu quero estar, é onde eu quero estar. Querido Padre Coutinho, ministros e ministras, queridos romeiros, romeiras, devotos de Nossa Senhora Aparecida. Quando eu terminei de ler o Evangelho e falei palavra da salvação, e vocês falaram
glória a vós, Senhor, né? Imediatamente me veio a ideia, pelo jeito, não foi palavra da salvação para os gadarenos. Eles não quiseram Jesus de jeito nenhum. Vamos meditar um pouco sobre isso, gente. A primeira leitura, curiosamente, me faz lembrar de uma cena que a gente tem visto nesses últimos tempos, dolorosa, trágica, que dói no fundo da alma da gente, esses tristes bombardeios em cima da faixa de Gaza. E não são só bombardeios, a gente morrendo de fome, de sede, principalmente as últimas cenas de bebês que já não tem. É um genocídio. E a primeira leitura traz para nós que são coisas que acontecem na história da humanidade sempre. Se vocês prestarem atenção na leitura, é a história do nosso velho patriarca Abraão, né? De quem nós herdamos a nossa fé, que preparou, digamos assim, as gerações para receber Jesus. E no entanto é uma cena triste. Ele não tinha tido filhos, acabou tendo filho de uma escrava, Agar. Nasceu Ismael. Mas mais tarde a esposa dele deu-lhe um filho chamado Isaac. Né? E aí começa então a disputa, a discórdia, o ciúme entre Sara, esposa de Abraão, e Agar, mãe de Ismael. E Sara força a situação até que Abraão mande embora aquela escrava. A coitada pega um pouco d'água, pega seu filho Ismael e vai para o deserto, na certeza de que estava condenada à morte, iria morrer, ela e o filho. E diz então a leitura que para não ver o filho morrer, ela até tomou distância dele, para não assistir aquilo. É uma dessas coisas terríveis, né? No entanto, Deus escutou o choro da criança, o que hoje alguns governos não fazem, e não permitiu que nem Agar, nem Ismael morressem. Mais ainda, Deus prometeu, não só de Isaac, mas também de Ismael, vai surgir um grande povo. A gente crê que parte, vejam bem, da origem dos povos árabes e atualmente dos povos muçulmanos, são da descendência de Ismael, talvez. Mas é muito ruim quando a gente percebe que ciúmes, ganância, disputas, discórdias, incapacidade de conviver, continuem acontecendo na história da humanidade, desde 18 séculos antes de Jesus. Interessante, o Evangelho conta essa história dos gadarenos que viviam em Gadara, né? Que não eram judeus, eram pagãos. O judeu tratava os estrangeiros, romanos, esse pessoal de Gadara tratava como porcos, né? São pagãos, não creem em Deus, papapá, então já tinham desprezo. E Jesus passa por lá, pela terra dos gadarenos, encontra esses dois homens que diz ali, possuídos pelo demônio, né? Vocês sabem que naquele tempo, qualquer coisa que acontecesse, era o demônio que era responsável, né? Pode ser que eram pessoas com desequilíbrio mental, com qualquer coisa, algum tipo de loucura. E é interessante que Jesus vê essas duas pessoas, e o Evangelho conta que havia uma manada de porcos. E Jesus faz a opção, salvar a vida dos dois ou salvar a vida dos porcos, que era o grande investimento dos gadarenos, eram os porcos. Se a gente crê que Jesus falou, eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância, nosso Senhor fez a opção dele, fez a opção pelos dois pobres homens, enfermos, endemoniados, seja lá o que for, e curou os dois. Mas isso foi uma troca que a manada de porcos se jogou no abismo e acabou morrendo. É claro que o pessoal da cidade, os donos dos porcos, imediatamente vieram lá, não acolheram Jesus, mas pediram que ele suma daqui. Eles preferiam que morressem os dois homens e salvassem os porcos. Entre a vida
dos seres humanos e o lucro, a empresa, o ganho, o investimento, é melhor salvar o investimento. Esses dois podem morrer, que não vão fazer falta. Eu creio que esse evangelho joga para nós uma pergunta muito importante. Nossa sociedade atual, nosso mundo atual, nossa geração, qual é o valor de uma vida humana? Se a gente tiver que fazer uma opção entre a vida de uma criança de periferia e a vida da minha empresa, qual seria a minha opção, a minha escolha? Será que eu faria como os gadarenos? O importante é que nós cristãos, a opção de Jesus pela vida deve ser a opção de nós, seguidores, discípulos de Jesus. A vida humana de qualquer ser humano é mais preciosa do que todos os nossos objetos de consumo, nossos carros, nossas casas, tudo. A vida tem que ser salva. Eu não posso nunca sacrificar uma vida para poder obter, salvar meus bens, minhas coisas. Como infelizmente é a opção da sociedade em que vivemos. Por que tantas guerras? Por que tanta violência urbana? Por causa de lucro, de dinheiro. A guerra é para salvar o próprio poder também, a própria dominação, a dominação do próprio partido. E as opções, infelizmente, ainda não levam em conta a sacralidade de uma vida humana. E aquilo, gente, que acontece nessas guerras, nessas violências urbanas, nisso tudo que entristece a gente, desgraçadamente começa para muita gente no ventre da mãe, que se aborta e pronto. São milhões também os abortos que acontecem. E isso vai depois na sociedade, no tipo de assistência social, assistência médica, assistência medicamento, vai tudo. Se não der lucro, pode morrer. Vejam que nós estamos há 2000 anos de Jesus, estamos há quase 4000 anos de Abraão, e parece que o esquema mental do ser humano ainda não conseguiu passar por essa conversão profunda. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Ainda são muitos que optam pela escolha dos gadarenos. Jesus, faça o favor de sumir, desapareça daqui, porque me interessa o mercado, o consumo, me interessa isso. Às vezes nós não sacrificamos a vida de ninguém, mas a gente deixa que a pessoa vá morrendo aos poucos, porque não tem meios de se alimentar direito, não tem meios de comprar um medicamento, entra numa bendita fila para uma cirurgia, quando a cirurgia chega já não dá tempo mais. Então são coisas em que a vida com letra maiúscula não é o nosso critério. E às vezes você fala assim, não padre, graças a Deus eu não faço isso de jeito nenhum. Mas a gente examina certas opções sociais, certas opções políticas, certas opções do mundo todo, por aqueles que são os importantes do mundo, e às vezes nós somos a torcida dessa gente. A gente está torcendo exatamente por aqueles que não têm a vida como sendo algo sagrado, doação de Deus. Quando a gente não bate palma, não se alegra com a morte, com o assassinato de alguém. Então Nosso Senhor traz para nós muito seriamente essa opção. A opção dele foi rejeitado, foi embora de lá, não pôde anunciar o reino de Deus para aquelas pessoas, mas a opção dele foi muito clara. Jesus optou, escolheu a vida daqueles dois homens, que certamente depois se tornaram discípulos de Jesus, e não escolheu os porcos. A gente corre sempre o risco de escolher os porcos. Então nós pedimos a Nosso Senhor que coloque um pouco desta convicção cristã dentro de nós. Respeite a vida, ame a vida, viva a sua vida, ajude o outro a viver. No que puder, estenda a mão para que o outro possa viver também. Faça as escolhas certas por aqueles que podem ajudar a vida das pessoas.
Tenha sempre essa misericórdia pela vida, esse amor pela vida que Deus lhe deu e que você pode ajudar o outro também a viver. E peça a Nossa Senhora, essa mãe querida, entende? Nossa Senhora, São José, eles também fizeram opção pela vida, desde o início. Vocês imaginem que na hora em que ouviram falar que Herodes ia querer matar aquela criança, deixaram tudo para trás, os bens, a casa, tudo que tinham para salvar o quê? A vida daquele menino que se chamava Jesus. Foram viver como migrantes fora do país, mas salvaram a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a opção daquele casal e não foi fácil. Eu imagino que de repente, sair correndo, fugindo, para poder salvar a vida de Jesus. Para nós, cada ser humano representa um pouco esse menino Jesus, principalmente cada criança. E a gente pede a Nossa Senhora que olhe por aquelas crianças lá na faixa de Gaza, que hoje estão sendo assassinadas, hoje estão morrendo de fome ou de sede. Que Nossa Senhora nos ajude a sermos sempre pela vida, porque é essa a opção de Jesus. Uma opção tão importante, que mesmo depois de ter sido assassinado, crucificado, morto na cruz, Ele ressuscitou para dizer o que importa é a vida. Quem luta pela vida aqui na terra, tem direito à vida eterna. Não morrerá para sempre. Quem despreza a vida aqui na terra, principalmente a vida do irmão, arrisca-se a não ter a vida eterna. Que Nossa Senhora nos faça entender bem isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Coloquemos então a nossa prece, querido irmão, querida irmã, diante de Deus. E a cada prece nós vamos dizer assim: Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Concedei-nos a graça de viver com alegria a fé e nos comprometer com a verdade de vosso reino. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Fazei brilhar sobre nós vossa luz divina e dirigi nossos pensamentos, atitudes e decisões em nossa vida. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Tocai no coração e na consciência de nossos líderes sociais, para que não manuseiem o povo, nem busquem seus interesses particulares. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Fazei com que os romeiros de Nossa Senhora Aparecida tenham a paz e sejam em suas comunidades sal da terra e luz do mundo. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Que Nossa Senhora interceda para que haja uma trégua nessa triste guerra do Oriente Médio, dê a chance de viver para o povo de Gaza e ajude esse mundo a buscar a paz e a vida e não a guerra e a morte. Rezemos. Senhor Deus da vida, ouvi-nos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, que seja do vosso agrado que vos pedimos confiantes, na certeza da vossa bondade para conosco. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Sentados. Liturgia eucarística com Cristo ao Pai. O que temos para ofertar? Em primeiro lugar, nós vamos colocar aqui no altar de Deus a vida de cada um de nós que estamos aqui na casa da Mãe de Deus e de você que está rezando conosco aí na sua casa. Colocamos tudo aqui no altar de Deus, junto com essas intenções que estão aqui ao lado do altar. Oferecer, agradecer, como nós acabamos de refletir, né? Esse grande presente de Deus que é a vida. E também colocamos a vida de todos aqueles que lutam para que ela seja realizada a partir do projeto e do plano de Deus.
Você que está aqui no santuário, que deseja fazer a sua oferta, ao longo dos corredores nós temos os cofres. Lembramos que a oferta que você faz, em primeiro lugar, né, para que possamos acolher você bem aqui na casa da Mãe de Deus, pelas obras sociais do santuário, que são mais de 12 crianças, adolescentes, jovens e idosos, que vivem sob a proteção do manto da Mãe Aparecida, e principalmente pelos nossos meios de comunicação, para que possamos chegar todos os dias aí na sua casa. A você que oferta, o nosso muito obrigado. E você também em sua casa, através dos meios de comunicação, também pode fazer a sua oferta. Cantemos. Número 14. Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor. Este sacrifício de louvor aceitai benignamente, Senhor. Orai, irmãos e irmãs, para que nossa romaria, nossas oferendas, nosso sacrifício sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, nosso Pai, que nos assegurais os frutos deste sacramento da Santa Eucaristia, fazei que nosso serviço corresponda à santidade dos dons que vós nos dais. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e é justo, é nossa alegria e nossa salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus da aliança e da paz. Vós chamastes Abraão e o mandastes sair da sua terra, para constituí-lo pai de todas as nações. Suscitastes Moisés para libertar o vosso povo da escravidão do Egito e conduzi-lo à terra prometida. E na plenitude dos tempos enviastes o vosso Filho, hóspede e peregrino no meio de nós, para nos redimir do pecado e da morte. E destes ao mundo o vosso Espírito de amor, para fazer de todas as nações um só povo, que na liberdade dos filhos de Deus caminha para o vosso reino, seguindo o mandamento novo do amor. Por isso nos unimos aqui na casa da Mãe, aos anjos, aos santos, para proclamar a vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Santo, Santo, Santo é o Senhor, nosso Deus. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, hosana nas alturas.
Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento, o Santíssimo Sacramento. Mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando neste momento o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo numa só igreja, num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. E lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, povo de Deus, presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, também na unidade, em comunhão com o nosso Papa Leão, com o nosso arcebispo Orlando, com os bispos das nossas dioceses e do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos, todos os missionários e ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos na vossa misericórdia de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, nossos familiares, amigos, conhecidos, também todas as vítimas das guerras, das violências neste mundo, todos aqueles que partiram hoje deste mundo, todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós. Dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos,
com todos os santos e santas que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Erguendo suas mãos para a hóstia consagrada, para o cálice, este é o momento do nosso verdadeiro ofertório. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Que bom estarmos reunidos na casa da mãe. Que bom, junto com Nossa Senhora, lá no seu altar, de mãos postas, a gente pode rezar com ela, assim como Jesus nos ensinou a dizer, com toda a confiança: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Pai Santo, de todos os males. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Digamos juntos: não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz de Jesus ressuscitado esteja sempre com vocês. O amor de Cristo nos uniu. Quem desejar pode dar a paz para quem está pertinho de você. Vivam em paz e sejam instrumentos de paz neste mundo. Cantemos. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Eis o Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por nós, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que de entreis em minha morada, morada, mas dizei uma palavra e sereis salvos. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. O momento da Santa Comunhão. Você que está aqui no santuário, em todos os corredores, você pode se aproximar do cordão de isolamento, que tem o ministro da Eucaristia. Pedimos um favor para você comungar na frente do ministro, pois você afasta um pouquinho,
para que o seu irmão também possa receber a Santa Comunhão. Você que está rezando conosco aí na sua casa, viver em comunhão é você assumir a palavra de Deus. Aí você está em comunhão com Deus, em comunhão com os seus irmãos. E a grande proposta para nós hoje, né, é a comunhão para a vida. Cantemos. Número 23. Todo aquele que comer do meu corpo que é doado, todo aquele que beber do meu sangue derramado e crer nas minhas palavras, que são plenas de vida, nunca mais sentirá fome e nem sede em sua lida. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. O meu corpo e meu sangue são sublimes alimentos do fraco indigente é vigor, do faminto é o sustento, do aflito é consolo, do enfermo é unção, do pequeno excluído, rocha viva e proteção. Eis que sou o pão da vida, eis que sou o pão do céu. Faço-me vossa comida, eu sou mais que leite e mel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era No princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. todos de pé para a oração após a Santa Comunhão. E vamos lembrar sempre aquele refrão bonito que a gente canta de vez em quando. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Eu vim para que todos tenham vida, que todos tenham vida plenamente. Oremos. Ó Deus, nosso Pai, o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que oferecemos em sacrifício, que recebemos em comunhão, nos transmitam uma vida nova, para que, unidos a vós pela caridade que não passa, possamos produzir frutos que permaneçam por Cristo nosso Senhor. Amém. Neste momento, olhando para a imagenzinha querida da Mãe Aparecida, estendendo a sua mão direita, é o momento da nossa consagração. E consagrar significa se colocar totalmente nas mãos de Deus, confiar em Deus e deixar o plano de Deus acontecer em nossa vida. Eu disse em nossa vida, porque a vida
é o centro de toda a realização do projeto desse Deus que tanto nos ama, que enviou o seu Filho para que pudéssemos ter a vida e a vida em abundância. Rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil, sobre todos os povos. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, acenando todos para Nossa Senhora. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa querida mãe e padroeira, de São José, seu esposo, desça sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre a sua família, suas crianças, seus jovens, seus idosos, seus enfermos, sua romaria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saudando a padroeira do Brasil com uma grande salva de palmas. Mais forte ainda. Beleza. Viva a Senhora Aparecida! Viva! Viva a padroeira do Brasil! Viva! E agora, viva Jesus Cristo! Viva! Salva de palmas para Jesus. Que beleza. Obrigado a você que nesta tarde está aqui no santuário. Vamos em paz. Que vocês tenham uma tarde muito abençoada, uma estadia aqui na casa da mãe, né? A casa da mãe é a sua casa. Sinta-se à vontade, né? Leve bênção, esperança e vida para todos da sua casa. Uma boa tarde a todos. Amém. E você que está aqui no santuário, né? Após o cântico final, nós vamos dar as bênçãos para os objetos de devoção, né? Você que rezou conosco aí na sua casa, obrigado. Foi lindo este momento de Deus, né? Nós aqui e você aí, e formamos com grande alegria essa grande família do povo de Deus. Cantemos. Pelas estradas da vida, nunca sozinho está.